Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Coloquei o título da nossa live aqui. Se vocês puderem me dar um feedback de como tá o áudio, o vídeo, se tá tudo certo com a imagem, com o som, estão ouvindo direitinho. O título da nossa live hoje é Meu Filho Não Come. Como o nutricionista pode ajudar? E se você conhece alguém, uma mamãe, um papai, alguém que tem uma criança e que vai gostar desse tema, ó, envia no aviãozinho aqui embaixo. Tem um aviãozinho aqui, ó, no cantinho direito, inferior. Clica ali, seleciona a pessoa que você acha que vai gostar desse tema, porque hoje a minha convidada é uma nutricionista incrível, com anos de experiência em nutrição. E eu chamei ela porque, além de ela ter muita experiência com crianças, estudar sobre seletividade alimentar, dificuldades alimentares, é uma área que ela está se dedicando há muito tempo. E eu conheci ela num curso maravilhoso, então amei a aula dela e fiz questão de trazer para vocês que são meus seguidores aqui, tantas e tantas mamães que a gente conversa no direct, que passam por isso, né, pela questão da seletividade alimentar, pela questão... Ah, obrigada, Ju. A Ju falou que o áudio tá bom. Pela questão das dificuldades alimentares. E para quem me acompanha aqui sabe que eu já trouxe vários profissionais para a gente conversar, porque o tema da seletividade alimentar, o tema, na verdade, da recusa alimentar, ele é muito amplo, né? E ele envolve uma equipe profissional em muitos casos. Então, eu já trouxe aqui para conversar com a gente terapeuta ocupacional, eu já trouxe fono, eu já trouxe odontopediatra e hoje, claro, a gente não podia deixar de conversar com uma nutricionista. Então fica com a gente até o final. Eu já quero dizer já desde já, se vocês tiverem dúvidas durante a live, conforme a Laura for falando, conforme a gente for conversando, eu vou pedir para que vocês escrevam a live nesse balãozinho que tem um pontinho de interrogação dentro. Também fica no cantinho inferior aqui. E aí, por que escrever ali, gente? Porque às vezes vocês colocam uma pergunta no comentário e conforme vai chegando gente, ou as pessoas vão falando, a pergunta vai subindo e a gente não consegue pegar depois. Então, se vocês colocarem naquela caixinha, a gente consegue visualizar durante toda a live e aí a gente responde a sua dúvida, tá? Fique à vontade para perguntar, a Laura é incrível, ela vai estar aqui para isso. E vamos lá, Laura, você já tá aí, pode fazer a solicitação que eu vou te aceitar. Pessoal, só confirma comigo se o áudio tá bom, porque se tiver ruim, eu vou colocar o fone. Mas eu preparei todo o ambiente aqui para estar em silêncio e para estar tudo certo. Tá tudo certo? Alguém... Ô, Ju, você tá aí? Você pode me dar um avisinho aí? Não sei se a Laura tá conseguindo mandar a solicitação. Deixa eu dar uma olhada para ver se ela já não mandou, que tá aqui anterior. Não. Laura. Ah, tá. Acho que tem aqui uma solicitação. Vamos ver. Aceitando a Laura, então. Ah, obrigada, Irene. O áudio tá ótimo. Muito obrigada. Então, vou continuar assim, para não ficar arranhando, às vezes, aqui na blusa, que no último dia arranhou na blusa, eu achei que prejudicou o áudio da live. Vamos ver, a Laura tá entrando. Por enquanto tá tudo preto aqui a imagem. Laura, vamos ver se ela aparece. Eu estou te Ah, ouvindo o áudio veio, só não veio a imagem. e eu também não estou te vendo. Ah, capaz. Então, Deixa eu ver deixa eu ver aqui. o que a gente pode. Quem sabe se você. Mas quando você entrou na live, você já não estava me vendo? Não, Ou só agora? eu estava te vendo. Agora que eu entrei, É. que eu não te vejo mais. Ai, gente, Peraí, deixa internet eu ver. tem dessas coisas.
Mas aos poucos aí a conexão vai se estabelecendo, a gente vai conseguindo conversar. Você quer que Ó, eu saia e tente entrar de novo? tenta fazer Tá. isso então. Raquel, obrigada por falar que o áudio tá bom então. Gente, eu vou começar apresentando a Laura então, aí depois ela vem e só ratifica aí o que eu for falar. Mas a Laura, ela é formada já há muitos anos e ela trabalha em São Paulo hoje, se não me falha a memória, na cidade de Sorocaba. E ela, durante muito tempo, ela trabalhou no hospital, né? Ela trabalhou em hospitais e ela construiu a carreira dela toda trabalhando em hospitais. Então, ela passou assim por diversos setores, inclusive a pediatria. E depois que ela virou mãe, a pediatria ela começou a amar ainda mais, né? Acho que é muito comum a gente que é mãe, né? Ou a gente direciona a carreira que a gente já tá, ou então a gente Agora faz essa sim, menina. transição. Deu? Eu Agora eu te continuo não te vejo. vendo. Ah, meu Deus. Mas eu tô te vendo agora. Sério? Nossa, isso nunca aconteceu. Alguém tem alguma ideia do que Meu possa Deus. estar? Parece que você tá, sabe como, Laura? Parece que você É, tá numa sala escura e esqueceu de acender a luz. meu Deus. Você, Peraí, deixa quem eu. Ah, sabe, peraí, deixa deixa eu eu ver. ver. Eu acho que Tenta virar. Não, não dá pra virar porque eu vou mexer a aqui no. Tem um live, ela já ícone de vira câmera. automática. Nada aconteceu aí? Ah, ah. Então, Você tá no peraí. escuro aqui pra gente. Deixa eu ver se eu. Quem sabe se eu te fizer a solicitação, será que vai resolver? Puxa vida, o Nada? pessoal, tá todo mundo vendo ela no, na escuridão Alguém aí, está me né? Ou sou vendo? só eu? Fala aí. Ai, senhor. Vai, Laura, força que a Vamos, gente vai vamos. conseguir. Deixa eu pensar, porque assim, tem o áudio, tem tudo. Teu celular estava funcionando Tava bem, a câmera frontal tudo estava tudo certo. certo? Vou Ué, tentar mais uma vez sair e voltar. tenta, tenta. E aí, pessoal, como eu estava falando da carreira dela, ó, a Laura é uma excelente nutricionista, sentimos muita falta dela no hospital. Ai, que legal! Então, tô contando a história dela aqui. E aí, ela passou, então, depois que ela virou mãe, então ela ficou muito na área, né, da pediatria, e ela trabalhou, pessoal, muito tempo com dieta enteral, né? Então, assim, são aqueles pacientes que, por algum motivo, ela não está aparecendo para mim. É verdade, Ju, para mim também não. Então tá. Então era para todo mundo. Vamos ver se agora quando ela voltar, só tava no áudio, né? Daí só no áudio não rola, né? E aí então ela trabalhou muito tempo que são assim, são pacientes, né? Que por algum motivo não conseguem se alimentar por via oral e acaba tendo que receber então uma alimentação enteral, né? Seja por sonda e tudo mais. Então ela trabalhou muito tempo com isso. Até que recentemente, então, ela parou, né, de trabalhar no hospital e ela está numa clínica. E hoje, então, ela atende, né, diversos pacientes, crianças e adultos. E ela gosta muito dessa área, de tratar doenças, assim, de receber os pacientes que precisam desse cuidado, que precisam que tem essa necessidade de um acompanhamento mais próximo, né, da nutricionista. Então, ela está trabalhando nisso. E aí, depois até quero que ela responda se ela está fazendo consultas online, né? Porque eu tenho muitas mães que me mandam direct perguntando, Larissa, indica uma nutricionista infantil. Então, vão perguntar se ela está atendendo online. Ai, Laura, você está no Ah, escuro! meu Deus do céu, como pode ser isso? Não, você está no escuro. Eu não sei mais como pode ser uma coisa dessa. Ai, Puxa deixa eu vida. pensar. Peraí. Se a gente encerrar a live, você consegue trocar de aparelho de celular, quem sabe, Laura? Eu vou tentar. Ou não? Porque talvez seja sua câmera frontal, né? Porque se fosse Mas conexão, a gente não ia estar te ouvindo. acabei de testar a minha câmera. E eu estou me vendo aqui.
Isso que é muito estranho. Eu estou me vendo Pessoal, aqui vocês na não minha estão frente. vendo a Laura, não, né? Eu acho que não. Vocês não estão vendo a Laura, não, né? Eu Deixa eu ver se vou. existe. Eu vou. é, Eu vou tentar entrar com outro celular, tá bom? Será que é o aparelho? É, não sabemos, né? Mas acho que é melhor tentar. Um minutinho. Então tenta, vai, um minutinho. E aí, qualquer coisa, a gente desconecta e tenta de novo, né? Vamos lá. Não, só a voz da Laura. É verdade. Eu aqui também. Não, verdade, Raquel. Não sei, gente. Nunca aconteceu isso, não. De ficar a imagem escura e aparecer somente e ficar só o áudio. O áudio tá super bom, né? Vamos ver, quem sabe se ela troca de aparelho, a gente consegue regularizar isso. E aí, gente, então, essa é a história da Laura, depois eu vou deixar que ela complemente. E eu conheci a Laura num curso sobre alimentação infantil e disciplina positiva, né? Inclusive, hoje, até quero contar aqui para vocês que estão na live em primeira mão, eu terminei hoje minha certificação em educadora parental, com certificação internacional em disciplina positiva. E por que eu fui buscar essa formação, né? Porque eu sempre entendi que quando a gente quiser falar sobre seletividade, sobre recusa alimentar ou qualquer outro aspecto ligado à infância, nada, não existe um caminho mais incrível do que usar a disciplina positiva com as crianças, né? Então, para quem não me conhece, para quem está vindo do perfil da Laura aí, eu sou acadêmica de nutrição e eu fiz essa transição de carreira por causa do meu filho, né? Porque os filhos, eles vêm para mexer mesmo com a história de vida da gente. E eu sempre fui uma pessoa que me alimentei muito mal, sempre, sempre, eu, meu marido. E com a chegada do Benjamin, a gente se viu assim, pais que não poderiam continuar oferecendo para aquele bebê aquilo que a gente estava comendo. Ó, aqui alguém me pediu uma solicitação. Será que mudou o perfil? Edi Grandizoli. Quem será que é? Será que é parente da Laura? Que aí ela pegou em Edi Grandizoli. É você, Laura? Senão eu aceito aqui, é? Vamos ver. Será que é? Quer participar desse vídeo ao vivo? Vamos ver será que ela está entrando com outro. Vamos ver, gente. Vamos ver quem é. Ó, chegou o. Ah, é Sou o eu. esposo. Obrigada. Aê! Oi, Irene, você me salvando aqui. Oi! Eu acho que era o bug no teu perfil, hein, Laura? Porque você tem que usar mais o seu perfil do Instagram. Oh, Por isso meu que o Deus. Instagram. Que Não, vergonha, né? Bem o tô Instagram me fez brincando. passar vergonha. Tô brincando, Desculpa, imagina. Eu que tô gente, falando. desculpa. Porque você é uma profissional. Eu vou colocar o coisa. Porque você é uma profissional incrível, você tinha que estar produzindo muito conteúdo pra gente, que a gente gosta de Ai, conteúdo aqui nas sim. redes sociais. Então o Instagram, viu, tá te burlando aí pra você começar a ser É, mais ativa. tá puxando minha orelha. Laura, Laura, muito obrigada por aceitar meu convite. Seja bem-vinda agora, finalmente, com áudio, com vídeo. Muito Eu obrigada. contei, eu contei um pouquinho da tua história pro pessoal aqui. Não sei se você Sim, conseguiu ouvir. eu escutei, Espero que, sim, sim. espero que não tenha errado aí. E fique à vontade, já vamos começar para a gente não demorar muito, né? Sim. E fique à vontade, Laura. Se apresente aí para o pessoal, conserte as coisas, se eu falei alguma coisa errada. Não, não, você falou tudo que aconteceu mesmo. Era Como a verdade. Larissa disse, eu tenho muitos anos de formada, até me senti. Na verdade, eu me formei em 2002, né? Não tem tantos anos. Me formei em 2002, eu atuei 15 anos, 16 anos na área hospitalar. Morro de saudade. E foi na área hospitalar que eu conheci grandes parceiras nesse meu caminho atual, né? Das dificuldades alimentares. Então,
tive o prazer e a honra de trabalhar com a Fabiola Fabiano Almeida, que é uma fono super também referência nessa área. Conheci a Aline Padovani através dela, inclusive, que também é uma fonoaudióloga, muitos de vocês devem conhecer, né? Que trabalha muito com alimentação, dentro dos conceitos da disciplina positiva, né? Trabalha muito com diversidade alimentar também. E agora estou aqui, já vai fazer quase 3 anos que eu saí do hospital, saí de São Paulo também, eu sou paulistana, agora eu estou em Sorocaba, que é uma cidade a 1 hora mais ou menos de São Paulo, e aqui estou atuando bastante nessa área aí, clinicando, né, nessa área de cuidados alimentares. Então tá bom, então não errei nada, não. Não. E assim, quando eu digo anos de profissão, eu falo de boca cheia, porque eu realmente admiro, porque eu sei que, né, principalmente na área da saúde, né, Laura, sempre quando a gente conversava, você dizia assim, daí eu fui estudar, porque é assim, né, é uma construção, não é porque a gente pega um diploma que a gente sabe tudo, muito pelo contrário, eu acho que ali começa a caminhada, né, de jeito nenhum, e a área da saúde, principalmente, ela tem isso, né? Porque os estudos, eles se atualizam a cada minuto, eu acho que eu diria assim, porque é muito estudo. Se você for ler tudo que sai no PubMed, você fica assim, um obeso de tanto estudo científico, porque você não sabe o que você lê, né? Então você tem que acabar filtrando e dá um desespero. Aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, eu tô ultrapassada, porque já saiu 10 mil estudos, eu não consegui ler nenhum, então... Enfim, essa é uma área que a gente vê que está crescendo assim, no que eu digo em relação aos estudos, né, Laura? Esses dias eu até postei no grupo lá de outros integrantes do curso de disciplina positiva e alimentação infantil, que, se não me falha a memória, em 86, tinha de 1 a 6 estudos publicados no PubMed com o assunto seletividade alimentar, e hoje a gente tem mais de 3 mil estudos publicados. Então, assim, a gente não sabe se que bom, porque a ciência evoluiu, né, e os pesquisadores estão buscando isso, ou que ruim, porque as nossas crianças estão cada vez com mais recusa, né? E aí a gente comentou no grupo que talvez era um problema, só que não existia, as crianças eram taxadas como chatas, como frescas, né? Como, essa menina não come, esse menino não come. Então eu acho que vem esse ponto positivo também, né? Da ciência avançando e a gente tem recursos. Exato. E pra gente começar o nosso papo, a gente fez um roteirinho e eu queria que você, na sua prática, na sua vivência, na sua experiência, por que você acha, Laura, que a recusa alimentar é tão prevalente hoje? Porque quando a gente olha, assim, a gente vê 2 pontos que chegam a ser até bizarros, que é o ponto, a crescente da obesidade infantil, né? Algumas semanas atrás eu fiz uma live com uma pediatra de Belo Horizonte, onde a gente falou sobre obesidade infantil, e a gente tem esses 2 casos em pontas, né? Então, assim como eu tenho a prevalência da obesidade infantil, eu tenho uma prevalência de criança que não come, né? No teu olhar, assim, o que você tem para nos dizer, assim, sobre isso? Olha, eu acho que tem 2 situações aí. Primeiro, um aumento de diagnóstico, né? Porque antes é o que você falou, era aquela coisa que, a criança não come mesmo, né? É chato para comer, quando crescer vai comer e tudo mais. E a gente sabe que não, né? Nem sempre é assim. Porque a gente tem muitos adultos seletivos hoje em dia, né? E talvez se tivessem sido abordados na infância, conseguissem vencer algumas dificuldades, né? Mas eu acho que hoje as pessoas conhecem muito mais o assunto, então talvez a gente realmente tenha muito mais diagnóstico, né? E a gente tem também outra questão que eu acho que está muito relacionada com o estilo de vida atual. Então, infelizmente, a gente tem, de maneira muito crescente, as famílias que não se alimentam mais juntas, né? Então, as mães que estavam muito presentes agora também estão no mercado de trabalho, que eu acho maravilhoso, mas
aquela correria, aquela sobrecarga, aquela dupla jornada da mulher, né? Então fica tudo muito difícil de você preparar uma comida, de você conseguir sentar e comer junto. E hoje a alimentação infantil ela acaba sendo bastante terceirizada para as escolas, né? E essa falta de convívio no momento de alimentação, ela pode sim trazer muitas consequências. E o que a criança come é um reflexo do que nós comemos, né? É um reflexo da maneira como a gente se relaciona com a alimentação. Então, se a criança está um pouco distante disso, isso pode sim trazer algumas consequências, né? E a gente tem, hoje em dia, uma oferta muito grande de alimentos ultraprocessados que são super palatáveis, né? Ou muito doces, ou muito salgados, ou muita gordura, tudo isso é muito palatável, então as crianças, elas têm, logicamente, uma preferência por esses alimentos e acabam comendo uma quantidade maior desses em detrimento de outros alimentos mais saudáveis, né? E, ao mesmo tempo, essas mães que estão no meio desse redemoinho, né, tentando organizar tudo isso, elas também têm muita informação. Elas sabem que a criança não está comendo como deveria, não está tendo a variedade de alimentos que seria importante, e aí gera uma angústia muito grande, né? Então, eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas. Sabe que você falou um ponto que às vezes eu acabo esquecendo, mas realmente é o fato de a mãe, né, que ela sempre foi a referência de cozinhar, de aproximar as crianças que estavam ali em casa enquanto ela cozinhava, que cozinhar é algo tão natural, né, e é algo que ele é, assim, cultural e passado de geração em geração, né, então, quando a gente pensa em comida, a gente pensa na rosquinha que a avó fazia, a gente pensa no pudim maravilhoso da mãe, né, e essas lembranças afetivas da mãe ali na cozinha e tal, realmente, né, com a modernidade, que bom, como você falou, isso é bom, a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher, né, tomou as rédeas da vida, da carreira profissional dela, e isso é bom. Só que a gente não conseguiu equilibrar tudo isso enquanto eu tenho ali uma criança que é um menor incapaz, dependente, né, e a gente não conseguiu regular de, tá bom, a mãe que era esta figura e agora quem fica no lugar? Né? E como você falou, às vezes a gente acaba terceirizando, seja para um cuidador ou seja para as escolas, e aí a gente tem uma variabilidade de manejo muito grande, né? Porque cada escola vai ter a sua forma de apresentar, cada cuidadora vai ter a sua forma de oferecer, né? Então eu já conversei com muitas mães que elas diziam assim, ai, Larissa, a babá do meu filho, ela oferece recompensa, ela sabe, e daí, Larissa, eu não sei como abordar ela, e sabe, eu fico com medo, eu fico pisando em ovos. Aí outras me mandam no direct, Larissa, a escola do meu filho não aceita que a gente leve nada inteiro, tem que ser tudo sopinha, é tudo batidinho. Então, como que você equilibra tudo isso, né, Laura? Realmente é um ponto... Né? É um ponto a se pensar. A gente percebe que uma questão que traz muita angústia para as mães, né? Para os pais em geral, mas as mães justamente porque a mãe ela tem ela se vê como responsável com essa questão da alimentação, porque é ela que amamenta, né? Então parece que é uma coisa que nós mães a gente sente que é uma responsabilidade muito nossa, né? E traz uma angústia muito grande, né? De você não poder estar perto, né? Então... É verdade. É uma coisa do mundo moderno. É uma coisa faz parte do mundo moderno, né? E a gente já vai falar em soluções, né? A Laura com certeza vai nos trazer estratégias, que é o que a gente quer focar, né, Laura? Porque eu sempre digo assim, e por isso que eu amo a disciplina positiva, porque, ok, a gente tem um problema, temos uma questão, seja cultural, seja aí, né, como nós estamos falando, mas e agora? O que eu vou fazer com este problema que está instalado? Eu preciso encontrar uma solução, né? E a gente vai falar nisso, pessoal, fique aí que a gente vai falar. Mas antes, eu queria que você falasse, Laura, para aquela mãe que ainda a criança não começou a comer, né? Ou às vezes até aquela grávida, aquela pessoa que entrou aqui nessa live, que me segue, que segue você,
Existe algo, Laura, no seu ponto de vista, que a gente pode evitar essa recusa? Sim, Que existe muita coisa que a gente pode fazer desde o início, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a alimentação é um aprendizado, né? Comer é um comportamento aprendido, ele não é um comportamento automático, não é um reflexo. O bebê nasce com reflexo de sucção, sim, isso vai durar até mais ou menos uns 3 meses, a partir daí já é um aprendizado. Então, o bebê, quando está dentro da nossa barriga, o líquido amniótico, a gente sabe que ele veicula sabores, né, dos alimentos que a mãe come. E o bebê está o tempo inteiro engolindo esse líquido. Então, esse bebê já vai tendo contato com os sabores da alimentação da mãe dentro da barriga. Isso já inicia um aprendizado, né? Depois, quando nasce, para quem consegue manter a amamentação, a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que consegue, mas a amamentação ela é muito importante porque o leite materno também veicula esses sabores. Então, isso tudo está preparando esse bebê para o ambiente onde ele vai chegar. Porque o que a mãe come é o alimento que também vai estar disponível para esse bebê. Então, ele já está aprendendo os sabores desses alimentos, né? E aí, esse aprendizado vai se amplificando com a introdução da alimentação complementar, né? Essa criança começa a aprender texturas, porque antes era só líquido, né? Até poderia ter variação de sabor, se era um leite materno, mas a textura era a mesma. Quando você entra com a alimentação complementar, você está trazendo texturas diferentes e você está trazendo mais sabores, né? E uma coisa que a gente precisa já iniciar antes da introdução da alimentação complementar é já colocar essa criança em contato com alimentos, né? Então, deixar essa criança já se familiarizar com alimentos, então, brincar, né? Por que a beterraba não pode ser uma bola, né? Uma cenoura, um brinquedinho para segurar, né? De repente até para coçar a gengiva. Então, esse contato com o alimento antes da introdução alimentar em si, ela já é muito importante. E a gente tem, principalmente nessa época de Covid, eu acho que deve ter sido muito difícil para quem teve bebê nessa época, porque tudo tem que ser esterilizado, né? Esterilizado. Mas a criança precisa explorar a boca, ela precisa trazer a mão à boca, ela precisa trazer objetos à boca, porque ela precisa dessensibilizar essa cavidade oral. Não é dessensibilizar, não é tirar a sensibilidade, mas ela precisa se acostumar com o estímulo tátil dentro da cavidade oral para ela quando ela tiver contato com essas texturas. Então, a gente sabe que a criança que manipula bastante a cavidade oral, e os pais não se importam da criança trazer a mão à boca, trazer objetos à boca, né? Essa é uma criança que evolui melhor também. E se puder fazer isso já naquele contexto de brincadeira, é muito interessante. E outra coisa que é muito legal é você já trazer essa criança para a mesa junto com os pais, mesmo antes dela iniciar a alimentação complementar. A criança senta na mesa, ela vê os pais comendo, e ver os pais comendo é muito importante, porque a criança vai aprender a comer olhando os pais comer, né? Então ela precisa ver eles comendo, ela vai ver os alimentos, ela vai entender que aquele é um momento, né, de alimentação, e isso também é um dos fatores que facilita a introdução alimentar e previne dificuldades ali mais para frente. Então tem muita coisa assim que é importante fazer. Ah, legal. Então é possível prevenir sim, né? Porque eu acho que a gente que fala de saúde, é importante a gente falar de prevenção também, né? E a introdução alimentar, ela é o começo de tudo, né? Eu sempre digo, aonde a gente começa na alimentação infantil? A gente começa do começo, né? E a introdução dos sólidos é a introdução alimentar. Então a introdução alimentar é um momento mágico que a gente deve explorar com atenção, sim. E aí, vamos focar na solução então, Laura? Vamos dar estratégias para essas mamães que dizem assim, Laura, meu filho não come. Eu acho que a gente pode partir dessa frase, porque eu acho que você tem como explorar essa frase, né? A mamãe chega para a nutricionista e diz, doutora, meu filho não come. E agora? Será que é um desbalanço de expectativa, que eu acho isso a gente deve falar, né, Laura? Acho que é muito importante a gente falar sobre as expectativas dos pais em relação à quantidade de comida
E quando que isso é um problema, Laura? Como que a nutricionista pode ajudar essa mamãe e esse papai? Então, vamos lá. Começando por essa questão, né, da percepção dos pais, né? Existe uma expectativa sempre de volume. Muitas vezes os pais chegam pra gente e falam assim, mas quanto que eu preciso dar? E aí você fala, bom, o quanto quem decide é o bebê. É o bebê que sabe o quanto que ele precisa comer. Não dá para eu dizer, a barriga é do bebê, né? Então, essa questão da quantidade é uma coisa que angustia muitos pais. E assim, a quantidade é o seguinte, o bebê está recebendo aquela alimentação e ele está interagindo, ele está abrindo a boca, ele está trazendo a boca, ele está comendo, ele está, né? Ele está com apetite, ele está saciando a fome. Chega uma hora que ele começa a empurrar, né? Você vem com a mão, vem com a colher, você vai fazer uma introdução alimentar tradicional, né? Vem com a colher, o bebê empurra a colher, o bebê vira a cara, o bebê começa a chorar, pronto. Ele está satisfeito, né? Mas olha só quanto ficou no prato. O que ficou no prato está relacionado com a quantidade que você colocou inicialmente, né? Então a gente sempre fala, sempre tem que sobrar no prato. A hora que parou de sobrar, você pode colocar um pouco mais. Então, é o bebê que define essa quantidade, né? E às vezes acontece muito de comparações, né? Então, pessoas que têm algum parente próximo, algum amigo próximo, que tem bebê da mesma idade. Começa a falar, nossa, mas o filho da minha amiga, o filho da minha prima, o filho da minha vizinha, come muito mais que o meu. Então, já começa a gerar uma angústia. Mas existe uma variabilidade muito, muito, muito grande entre uma criança e outra, inclusive às vezes entre irmãos. Às vezes os pais falam, mas o mais velho comia, nossa, 3 vezes mais, e aqui ele come tão pouco. Foi bom, mas olha só, ele tá ok na curva de crescimento, tá crescendo bem, tá se desenvolvendo bem, né? Ele tá comendo o tanto que o corpo dele tá pedindo, né? Então isso é uma coisa importante. A gente, quando a gente fala de alimentação responsiva, né? A gente tem que observar os sinais que o bebê traz pra gente em relação à saciedade dele. Então, a criança, você começa a oferecer a alimentação, ela vai comendo rápido, de repente começa a comer um pouco mais devagar, e de repente começa a virar. E aí, às vezes, a fala dos pais aí começa a me dar trabalho para comer. Mas é porque a criança está mostrando que ela está satisfeita, né? Ela não está dando trabalho, ela está falando, já tá bom. É que o bebê não consegue falar, né? Então, mais tarde que a gente começa a perceber melhor essa resposta. E aí, quando a gente pensa, bom, quando realmente uma criança tem dificuldade, né? Acho que primeiro é importante a gente saber que existem várias causas da dificuldade. Então, eventualmente você vai fazer tudo certinho, né? Você vai amamentar até os 6 meses, você vai fazer uma introdução alimentar maravilhosa e às vezes já neste momento o bebê já não se alimenta bem, não recusa, come muito pouco, né? Pouquíssimo volume, aceita, sei lá, 1 colherada, 2. Então, pode ter uma causa orgânica por trás, né? Você pode ter feito tudo certinho, maravilhoso, e a criança evolui do mesmo jeito. Então, quais são as principais causas orgânicas de dificuldade alimentar? Alergias alimentares, bastante comum, tá? Transtornos gastrointestinais. Então, o que acontece? Toda vez que o bebê come, ele sente dor, ele sente desconforto, né? Ele sente, crianças que têm refluxo, que tem todo aquele alimento ácido que sobe, e aquela criança que chora muito, né? Na hora de comer, come um pouquinho e já começa a chorar. Ou às vezes até no seio, mama um pouquinho e já começa a chorar. O que acontece com essa criança? Ela tem uma causa orgânica que leva a um desconforto muito grande na hora de comer. Então, comer não é uma coisa prazerosa para essa criança. É uma coisa que traz dor. E toda vez que isso acontece numa fase de aprendizado alimentar, que a gente considera principalmente o primeiro até o 2º ano de vida, mesmo que depois suma isso, resolveu a alergia, não tem mais refluxo, mesmo que você tire essa causa orgânica, o comportamento se mantém. Então, muitas vezes a gente pega crianças que são seletivas, que você vai olhar lá atrás e vai descobrir que a causa era um refluxo muito grave, de pequeno, uma alergia à proteína do leite de vaca, entendeu?
Então a gente precisa E ele ficou com aquela memória. Exato. Ele ficou com aquela memória. Toda vez que eu como, eu sinto dor. Logo, comer é perigoso. Ou logo, comer me causa dor. Né? Comer é ruim, Entendi. Comer me causa comer dor. É ruim. Então isso fica no cérebro e é o cérebro primitivo que grava essas informações. Não é o nosso cérebro, não é o córtex que é o cérebro racional. Não, é ali naquela região do sistema límbico. Então isso é muito difícil de você. Depois você vai falar, poxa vida, mas não tem mais a dor, mas o comportamento continua. Tá? Então as causas orgânicas são uma coisa importante que precisam ser investigadas. Depois a gente tem causas sensoriais. Então, a gente pode ter alterações do processamento sensorial. O que é isso? A gente tem, né, tato, visão, paladar, olfato, audição, todos os nossos sentidos, e quem processa o nosso cérebro. Então, eventualmente, essa criança pode ter uma defensividade tátil, ou seja, ela tem o tato dela pode ser muito sensível. Então, uma coisa que para mim é só estou encostando um pouquinho, de repente para aquela criança ela sente como se eu estivesse, né, enfiando um prego ali. Estou dando o exemplo da mão, por quê? Onde que a gente tem mais tato no corpo? Na palma da mão, na sola do pé, lábios e língua. Então, tudo que pode ser desconforto tátil nas mãos, nos pés, também vai ser dentro da boca. Então, às vezes é aquela criança que não tolera melecar a mão com comida, que não tolera sujar a mão de cola, de sujar a mão de lama, pisar na areia, molhadas, pisar na areia, na grama, na terra. Pisar na grama. E aí ela não tolera, por exemplo, texturas molhadas dentro da boca. Ela não tolera nada, nenhum alimento que seja muito cheio de líquido, nenhum alimento que seja cremoso. Ela quer tudo seco, mais crocante. A temperatura não pode ser muito alta, tem que ser morno para frio. Esse é um padrão que a gente observa bastante nessas crianças que têm alteração de processamento sensorial. Na maioria das vezes são crianças que têm uma defensividade tátil. Então o estímulo tátil é mais exacerbado para ela. E a característica normal é essa. Então a criança aceita mais alimentos secos, pode até ser crocante, né? O padrão de textura. O padrão de textura. O padrão de textura, Laura, ele fica mais pro crocante, na maioria dos casos, do que pro pastoso. Muito mais pro seco e pro crocante. Eles gostam mais do crocante. Isso, pode até ser macio. Por exemplo, um pão que não pode passar margarina no pão de jeito nenhum. Mas o pão puro come. Entendeu? Puro, seco, pode. Entendi. Não, perfeito. O biscoito tem que ser... Você não consegue passar nada no pão. Você não consegue dar uma carne com molho. Essa carne tem que ser empanada. Feijão, né? Eu escuto muitas mães que dizem feijão não vai de jeito nenhum, Deus o livre. Ele olha pro feijão e fala, né? Porque é pastoso, porque é molhado, né? Ou às vezes um mousse, um abacate com um iogurte, né? Alguma coisa mais cremosa, não vai. Não vai. Tem que ficar atento a isso. E isso pode atingir uma porcentagem até razoável de crianças que têm um desenvolvimento neurológico normal. A gente pode ter aí até típico, 5%, mais ou menos, exato. Mas quando a gente pensa em crianças que têm alterações, como por exemplo no caso do transtorno do espectro autista, a gente tem mais ou menos 90% dessas crianças que têm alterações sensoriais. Então, é muito comum ter dificuldade alimentar, né, em crianças que são portadores do transtorno do espectro autista, né? E existem outras questões também, por exemplo, crianças que evoluem com paralisia cerebral, também tem muita questão sensorial intraoral. Então, isso é importante também a gente identificar, e uma vez que você identificou, você precisa encaminhar para um terapeuta ocupacional, e também para um fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo também, né, avalia essa questão de sensorialidade intraoral. E o terapeuta ocupacional trabalha, né, essa questão sensorial no corpo todo. Sensorial. Então, muito legal. Até quero deixar
eu falei no início da live, mas quero deixar, já que a gente chegou bem nesse ponto, eu fiz uma live incrível com a Fabiola. Ela é terapeuta ocupacional aqui em Blumenau, Santa Catarina, e ela tem a especialização dela em integração de aires, né? Muito importante a gente falar que o terapeuta ocupacional, para trabalhar com essas questões, principalmente o TPS, que é isso que a Laura está explicando, que é o transtorno do processamento sensorial. O terapeuta ocupacional é o profissional capacitado para trabalhar com esse tipo de diagnóstico, né? É eles que fecham o diagnóstico, na verdade. Quem faz a avaliação e quem fecha é o profissional, terapeuta ocupacional, com especialização em integração de aires, tá? Depois, quem quiser, a integração sensorial. Quem quiser, eu tenho uma live incrível com a Fabiola, que ela tem essa especialização e ela é aqui de Santa Catarina, né, para quem me segue aqui mais perto. E esse é um ponto muito importante, então, né? Então, questões orgânicas seriam, então, questões como refluxo, por exemplo, e como que uma mãe pode diagnosticar não, né? Mas assim, como que ela pode ver que essa criança está tendo essa recusa alimentar por conta desse refluxo? Eu acho que é notável, né? A criança chora, né? Causa ali um desconforto. E aí eu acho que conversar com o pediatra, às vezes até buscar um gastro, né, Laura? E avançar daí na busca de um tratamento. Então, questões sensoriais... Ele é bem importante nesse momento, porque essa questão do refluxo e também da alergia à proteína do leite de vaca são muito comuns, às vezes até antes da introdução da alimentação complementar, né? Então, eles... O bebê já apresenta antes. Já são fundamentais. E são fundamentais, questões sensoriais, então, como o transtorno do processamento sensorial, muito importante até a gente reafirmar que não necessariamente a criança precisa estar no espectro, né? Existem sim crianças com questões sensoriais que são típicas, né? Ou seja, que não estão no espectro. Então, é importante a gente desrotular isso, né? Porque pode sim, às vezes a criança tem sim uma questão sensorial e ela não está no espectro. Isso é muito importante a gente falar. O que mais, Laura? Você estava pontuando aí outros... Isso, a gente também tem questões relacionadas a habilidades motoras orais. E aí o fonoaudiólogo que vai fazer essa avaliação. Então, por exemplo, às vezes eu recebo queixas do tipo, meu filho não come carne, porque ele mastiga e aí ele cospe, ele não engole. Mas peixe come? Não, peixe ele consegue comer. Então, o que acontece? Algumas habilidades motoras orais, aliás, todas as habilidades motoras orais estão relacionadas com o aprendizado também de alimentação. Habilidades motoras orais voltadas para alimentação, eu digo, né? Porque a gente tem também a questão da fala e tudo mais. Então, pro bebê... Seria mastigação. Isso, não só a mastigação, mas também até a própria movimentação do alimento dentro da boca. Lateralização. Exato. Lateralização do alimento com a língua. Com a língua e também a lateralização da mandíbula. Mandíbula. O que acontece? A criança ela vai aprender isso quando ela for exposta aos pedaços. Então, uma criança que demora muito para ser exposta aos pedaços, que fica na papinha durante muito tempo. E a gente tem uma janela de oportunidades aí, por volta de 8, 9 meses, seria uma hora assim que não é legal passar muito disso para começar com um pedaço. Vai ser um problema, todo mundo vai ter problema? Não, mas a gente sabe que aumenta o risco de dificuldades alimentares futuramente. O que acontece? Por isso que a gente tem que ficar atenta, né, Lara? Acho que a gente pode até dar uma pincelada aqui, a gente pode puxar isso para a mamãe que tá aí com um bebezinho pequeno, que tá dando só coisa esmagada, misturada, pastosa, estejam atentas. Eu sempre converso com as mães sobre isso. Vocês querem dar na colher, vocês querem oferecer, ok, a gente, né, cada família tem sua rotina, mas não esqueçam de evoluir a consistência da comida. Tem que evoluir consistência de comida, porque outras habilidades precisam estar sendo desenvolvidas.
como a questão da mastigação, lateralização. Então, é importante evoluir. A maioria das mães, e a gente super entende, eu entendo porque eu sou mãe, a gente morre de medo do engasgo, né? Mas existem maneiras adequadas e seguras de oferecer alimentos para o bebê que vão proporcionar para ele esse desenvolvimento mastigatório, que é importante lá na frente. E aí a gente trabalha com prevenção, né, Laura? Porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer prevenir para que essa criança seja uma criança competente em todas as habilidades envolvidas na hora de comer, né? Então, acho que é importante a gente pensar. Esse medo do engasgo, o que acontece? Você começa a dar pedaços, a criança começa a fazer aquele reflexo que a gente chama gag. Que é aquele, né? O que é isso? Isso é justamente o que a criança faz para não engasgar. Então, quando ela faz isso, ela não está engasgando, ela está se organizando para não engasgar. Porque o que acontece? O bebê, ele nasce com reflexo nauseoso na pontinha da língua. Porque é justamente para não entrar nada sólido, é só líquido. O bebê tem que mamar, nos primeiros meses é só líquido. Conforme o bebê vai crescendo, esse reflexo nauseoso vai sendo cada vez mais posteriorizado dentro da boca e mantém lá no fundo da garganta. Se a gente enfia o dedo lá no fundo da garganta, a gente vomita, certo? Esse reflexo, então, é bom a gente falar aqui que é aquele reflexo, pessoal, de quando você está escovando a tua língua, né? A gente termina de escovar o dente, aí a gente vai escovar a língua. E aí algumas pessoas... quer dizer, esse reflexo não é do mal. Pelo contrário, ele é um reflexo protetivo, ele é um reflexo protetor. Quer dizer, peraí, foi um negócio além do normal, então o meu corpo automaticamente dá uma resposta de preciso expelir isso para não engasgar, né? Então ele é um reflexo protetor. Não precisa ficar apavorado quando o bebê colocar ali o negócio e ele vai, né? Calma, né? Calma que ele vai aprender a lidar com aquilo dentro da boca. Só que ele só vai aprender a lidar se a gente der a oportunidade, né? Exato. Então o bebê, ele tá acostumado a receber líquido. A linguinha dele se movimenta junto com o maxilar, né? Com a mandíbula, junto assim. Então, movimentos que são sempre conectados um no outro, né? Conforme você começa a dar pedaço, esse pedaço começa a ir para um lado e para o outro, então a criança vai aprendendo a lateralizar a língua. E no começo ela não está organizada. Então, para a gente conseguir fazer uma deglutição adequada, você tem que estar com o alimento no meio da língua. E aí você pressiona a língua no ponto do céu da boca e esse alimento vai. Aí o bebê tá com aquela coisa toda nova na boca, o alimento escapa lá pro fundo, ele faz assim, para trazer o alimento de volta para onde ele precisa estar, para conseguir engolir adequadamente. Então, tudo isso, olha só que aprendizado que você vai privar essa criança se você não introduzir, né, esses pedaços. E aí uma coisa muito importante, mas o meu filho come torrada, ele consegue comer coisa dura. Para comer torrada, você só precisa fazer mastigação vertical. Agora, para rasgar uma carne, você precisa fazer assim com os dentes. Então, você precisa, lateralizar a mandíbula. Se você não dá pedaço, a criança não aprende a fazer isso. Então, eu já peguei, por exemplo, criança de 5, 6 anos, que não consegue mastigar carne, porque não desenvolveu as habilidades orais necessárias para se alimentar. Então, recusa uma série de alimentos que são difíceis. E aí o fonoaudiólogo, né, vai atuar nisso, tem exercícios, tem que fortalecer, tem que desenvolver toda essa questão, às vezes interfere até na questão de palato, então tudo isso é muito importante. Então, habilidade. Então fica um recado importante para você, mamãe, e você, papai, que tá percebendo. A criança tá mastigando e cospe. Vamos ficar atentos, né? Além da fono, eu gosto sempre de comentar sobre o odontopediatra. Porque nessa questão da mastigação, a oclusão dentária, ela é fundamental. Olha o que eu falei, vou repetir. A oclusão dentária é fundamental. Então, às vezes, eu tenho um bebê que chupa chupeta, um bebê que a mãe não conseguiu amamentar e faz uso de mamadeira. Como está a oclusão? Como se desenvolveu esses dentes? Como está essa mastigação? Às vezes, uma consulta no odontopediatra já
já assim, alivia muitos dos problemas de mastigação que a gente vê que a criança não está conseguindo rasgar as fibras dos alimentos porque os dentes não estão com uma oclusão correta. Isso, claro, eu já estou falando até de crianças maiores, tá? E é muito comum, né, Laura? Eu acho, assim, pra mim é tão visível quando você vê aquela criancinha que aqueles dentes superiores, assim, são bem inclinadinhos, que, né, que fica aquela... Ou aquela criança que fica aquele buraquinho. Aí algumas mães dizem assim, Larissa, ele mastiga e não vai. Aí quando você olha aquela boquinha... Aí você pergunta, a criança usa chupeta, a criança usa mamadeira. Gente, nada contra isso do real motivo do porquê isso foi inserido. Isso a gente respeita, né, Laura? E a gente é mãe, a gente sabe que a chupeta, a mamadeira, muitas vezes elas entram na jogada para pacificar, às vezes, um ambiente onde a mãe não tem rede de apoio, ou às vezes até mesmo faltou informação, mas depois que essas coisas, esses bicos artificiais entram na jogada, é importante a gente lembrar que talvez eles tenham influência aí em alguma coisa ligada à alimentação, né? Então, a oclusão dentária é muito importante. Aquela criança que baba muito, né, Laura? Então, assim, aquela criança grande que baba muito. Pera lá, por que ele tá babando tanto, né? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa no dente? De labial. A criança dorme com a boquinha aberta. Aí, eu quero pensar de novo que eu trouxe uma odontopediatra, a gente conversou sobre isso, tá salva essa live, e ela explica também tudo isso, sabe? Por quê? Porque pensa uma criança que respira pela boca, ela não respira pelo nariz, aí ela passa a noite toda respirando pela boca. Quando ela acorda, ela começa com problemas, né, no nariz, seja secreção, ou a garganta seca, ou a criança começa a chorar demais, é aquela criança que, nossa, é tão chorão, dormiu mal, né? Então, às vezes, olha só, às vezes é um problema que é do dente. E às vezes você só consultar com o odontopediatra, o odontopediatra tem estratégias para fazer essa criança fechar essa boquinha, dormir, ter um sono em paz, respirando pelo nariz, acordar bem, né? Porque uma noite de sono, até pra gente, né, Laura? Sim. Imagina quando você tem uma noite de sono mal dormida, né? Você acorda de manhã e diz, nossa, tô um bagaço, nem parece que eu dormi. Imagina para uma criança... né, que precisa acordar, às vezes vai para a escola o dia inteiro, tem uma demanda, uma agenda absurda. Então, essas coisas é importante a gente observar. Isso, e uma coisa importante que você falou, que eu acabei deixando passar lá nas questões orgânicas, que essa questão da respiração oral também pode estar muito relacionada com a hipertrofia da adenoide, né? Então, às vezes é uma questão otorrinolaringológica, essa criança tem uma hipertrofia de adenoide, ela não consegue respirar pelo nariz, ela tem que respirar pela boca. Então, na hora que ela come, ela não consegue respirar. Se ela também tem sempre essa obstrução nasal, ela não sente o cheiro da comida, e assim sabe que o aroma, o cheiro é 80% do sabor. Então, uma comida que você não consegue, quando você não sente o cheiro da comida, você não sente o gosto. Então, essa criança não se interessa pela comida e é uma causa importante de dificuldade alimentar também. Às vezes, você faz a cirurgia, retira a amígdala, a adenoide e a criança continua seletiva. Porque é aquele momento que... Memória. Né? Memória, exatamente. E aí, para fechar, em relação às causas, a gente tem questões também, tanto de experiências passadas com alimentação, então momentos de relação ruim com a alimentação, e questões de temperamento. Muitas das dificuldades alimentares começam naquela fase da crise de autonomia, que a gente chama do terrible two, ou a fase das birras, ou a adolescência da infância, né? Algumas pessoas falam. Por que começa nessa fase? Nessa fase a criança está se percebendo como um ser autônomo, né? Então ela entende que ela é um serzinho separado, que o que ela faz modifica a realidade em volta dela, e que ela pode exercer o seu direito de opinião, né? De eu quero ou não quero. Então o bebezinho que aceitava todo tipo de alimento, de repente fala, não quero comer, não gosto tanto de, não quero. E a criança ela come o que ela gosta, certo? O que ela acha gostoso. E crianças que passam por essa fase de uma maneira assim, mais exacerbada, então crianças que têm um temperamento mais
os pais costumam falar assim, ai, ela tem um temperamento difícil. Quando eu pergunto o temperamento, é um pouco difícil. No sentido de serem muito enérgicas nas suas vontades, de serem crianças que têm dificuldade de, quando as coisas mudam, elas querem que as coisas sejam sempre daquela maneira. Crianças que têm dificuldade de aceitar quando alguma coisa não pode, né? Então elas lutam muito contra isso. São crianças que acabam nessa fase perdendo muitos alimentos, né? E podem desenvolver uma seletividade daí para frente, dependendo da maneira como a gente lida com isso. E aí, mais uma Por isso vez, que tem a disciplina positiva. Exato, né? Perfeito, Se você tem uma criança que está com um comportamento desafiador, a disciplina positiva é um caminho incrível para a gente trabalhar essas questões, né, Laura? Com muita empatia, respeito. Tem que estar presente no momento da alimentação. Tem que estar. Porque a alimentação tem que ser um momento de prazer e não de luta, não de briga, né? Porque cada vez não de mais guerra. a criança vai, cada vez menos, na verdade, ela vai aceitar. Se você, em todo momento da refeição, for um momento de guerra, um momento de estresse, um momento de cara feia, um momento de tem que comer, então vai ficando cada vez pior, né? E nessas questões desculpa, pode finalizar. Não, então eu ia só frisar que, mais uma vez, a gente tem aí a questão do transtorno do espectro autista, né? Um fator importante, porque são crianças que elas têm um temperamento muito inflexível, elas têm muita dificuldade com mudança. Então, às vezes, acontece da criança assim, ela recebe a bolacha dela é quadrada, a bolacha de aguistal, por exemplo, quadrada. Ela morde, pronto, já não é mais quadrada. Então, já não é mais a bolacha dela. Ela deixa, ela pega uma nova, ela morde, aí ela deixa. Então, uma criança que tem muita dificuldade com coisas diferentes do que ela está acostumada, tudo tem que estar dentro de um ritual. Então, são crianças que acabam tendo mais dificuldades também com a alimentação por conta dessas questões aí de temperamento, de personalidade, tá? Essa rigidez, né? Exatamente. E aí, né? E o nutricionista no meio de tudo isso, né? A gente falou do odontopediatra, a gente falou do TO, da fono, e o nutricionista, né? Mas eu acho legal, Laura, porque você, né, o nutricionista, ele vai ser esse profissional de atendimento primário, né? E olha que eles chegam. Exatamente. Então, por exemplo, a mãe fala para o pediatra, meu filho não come, a pediatra vai encaminhar para onde? Para a nutricionista. E aí a nutricionista, conversando com a mãe, fazendo essa avaliação, né, vai dizer se é ou não orgânico. E eu acho que, não sei, né, você assim, mas muitos casos não têm causas orgânicas, né, Laura? São desajustes de rotina, é uma família que precisa de orientação, e aí sim, quem que dá a orientação? O nutricionista, que aí entra o seu papel. A gente precisa organizar o dia de alimentação, a gente precisa avaliar como é que tá tudo desde o começo, né? Então, assim, é uma coisa que é bastante importante. Vai chegar para nós, nutricionistas, na maioria das vezes, mas não é todo nutricionista que tem essa formação de entender esse ciclo todo. Esse olhar, né? Porque o que acontece? Por isso que tem que ser infantil, né, Laura? Eu puxo brasa para esse assado, porque não adianta a pessoa, ela tem que entender, porque a criança, ela não é um mini adulto, a criança, ela é a criança. Né? A criança não é mini adulto, então é um nutricionista infantil, um nutricionista, né, que estuda sobre isso, que entende sobre isso, para poder realmente ajudar, porque senão realmente às vezes vai dar ali uma orientação e na prática não funciona, né? Porque às vezes a mãe chega, eu já conversei com mães que ela disse assim, Larissa, eu recebi um e-book de receitas, só que assim, ele não come. Não adianta um e-book de receita, sabe, Laura? Então, assim, eu disse, olha, eu te entendo, porque não é receita, né, Laura? A gente precisa desse olhar mais aprofundado. Eu recebo bastante paciente que, na verdade, encaminhado por outros profissionais, encaminhado por fonos, por TOs, e às vezes a fono fala, olha, eu vou te encaminhar para uma colega minha nutricionista. Ai, não quero com nutricionista, porque eu já fui em 2, 3 nutricionistas, e elas falam que meu filho tem que comer verdura, elas dão bronca em mim, e
entendeu? Então tem essa questão que, assim... Você imagina a criança que seleciona bolacha? Como é que você vai dar o brócolis? Como é que a criança vai comer o brócolis se ela morde a bola? Né? Exato. Então, assim, tem que entender. E aí, nesse sentido, também é importante, porque, assim, nessa anamnese que a gente faz, essa avaliação que a gente faz, é muito importante o nutricionista tentar, pelo menos, imaginar ou fazer uma hipótese de qual seria a causa, porque dependendo da causa, você vai agir de maneira diferente. Então, por exemplo, se eu pego uma criança que tem uma questão sensorial importante e só come coisa seca, coisa crocante, ela nunca vai comer uma abóbora refogada, né? Então, como é que eu vou oferecer essa abóbora? Então, assim, o primeiro passo que é muito importante, e aí os pais já podem começar a observar essa questão nos filhos, a gente pessoal, dicas. Já vou te dar o título, porque eu sei que a Laura vai falar. Pessoal, soluções, tá? Agora é o momento da live, ó. 8h33 é o momento das dicas. Você pega um caderno, pega uma caneta e anota o que a Laura vai te ensinar. Então, é muito importante o seguinte: quais são as características sensoriais dos alimentos que essa criança tem? Ele come coisas pastosas? Não, ele come coisas secas, ele come quente, ele come frio, ele se incomoda com cheiro, ou ele tem que ser tudo, não gosta de, tem que ser tudo coisa que consiga pegar com a mão e trazer na boca, mas não pode melecar a mão, enfim, temos que observar isso, tá? Por exemplo, eu vejo que a minha criança, ela gosta muito de comer bolo. Então, o bolo é uma coisa seca, uma coisa macia, né? E ela aceita um bolo de chocolate, um bolo de milho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar essas características e eu vou tentar incluir os alimentos novos dentro dessa textura. É muito mais fácil a gente começar pela textura, tá? Então, eu vou introduzir um novo alimento na textura mais aceita. Então, por que eu não posso fazer? Gente, primeira dica. Você introduz um alimento novo a partir da textura que a criança já aceita. Né, Laura? Acaba sendo primeira dica. Muito mais fácil. Muitas vezes as pessoas pensam no gosto, mas não é muito uma questão de gosto, de paladar. Às vezes é muito mais uma questão de textura. Então, vou fazer um bolo de abóbora, vou fazer um bolo de cenoura, vou fazer um bolo de couve. Existem, né, várias maneiras. Temos crianças que só aceitam alimentos de uma cor específica. Então, por exemplo, se for verde, nem pensar. Se eu fizer o bolo de couve para essa criança, ela vai sair correndo. Ela só gosta de coisa bege, de coisa marrom, de coisa amarela, branca. A maioria das crianças acabam sendo mais ou menos esse perfil. Os tons amarelados. Então, de repente, o que eu posso fazer? Eu vou pegar... tentar enriquecer esse alimento que ela já aceita com um alimento que vai ter uma textura mais ou menos semelhante e uma cor semelhante. Então, por exemplo, eu posso colocar um pouco de quinoa cozida no arroz. Consigo agregar um pouco mais de nutrientes ali. Vai quase que... Não é para esconder, gente. Nunca esconder. Nunca esconder. Porque se você esconder e a criança perceber, aí ela vai ficar com medo de comer qualquer coisa que você dê para ela. E aí ela vai perder coisas. E ela vai perder a confiança na mãe e no pai, né? E uma criança que já tá seletiva, quando você diz, ele te diz, mãe, isso aqui é o quê? Aí você mente, quando ele coloca na boca, ele vê que não é, pronto. Aí eu acho que a gente retrocede, assim, sei lá, umas 3, 4 casas, né? Nesse trabalho, né, Laura? Então não escondam, falem a verdade. Exato. E aí fala, nossa, mas o que? Você é criança, você é uma criança maior, já pergunta, mas o que é isso? Você fala, olha, isso aqui chama quinoa, ele é um primo do arroz. Né? Você quer ver? Isso. Isso, pode até pegar, né, Laura? Pode até pegar a semente. Filho, vem cá. Abre o pote, aí deixa abrir o pote, coloca a mão, deixa ele colocar a mão, o que tu acha? Parece com o quê? Vai fazendo associações, deixando a criança pensar, deixando a criança responder, né? Interagindo com o alimento. Isso é muito importante, porque assim, a criança ela só vai comer aquilo que é familiar para ela. Toda pessoa, não é só criança, adulto também. Não, né? Eu sempre falo assim para os pais,
Se você for lá para Tailândia, para Indonésia, num daqueles restaurantes lá que eles servem aquelas lesmas, aquelas coisas, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo para o McDonald's, né? Você sabe exatamente o que tem lá, né? É familiar para você. Então, se não for familiar, não vai comer. Então, a criança tem que explorar o alimento, ela tem que ter experiências com o alimento fora do momento de alimentação. Inclusive, não precisa ser só na hora de comer, pode ser na brincadeira, né? Pode ser lá numa hortinha e tudo mais. A hora que aquele alimento chega no prato, ela já conhece. Quarta dica dela, pessoal. Quarta dica dela. Eu também tô anotando, Laura. Isso é muito importante. A familiarização é muito, muito importante e ela tem que estar presente em vários aspectos da vida da criança. Então, a escola ajuda muito nesse sentido. Quando a escola trabalha alimentos, trabalha receitas, culinária, trabalha horta. Em casa, a gente pode fazer muito isso. E, eventualmente, é o que mais se faz, na verdade, nas terapias para essas crianças, né? Então, a terapia de exposição a alimentos, a terapia de alimentação responsiva, nada mais é do que isso, da criança se tornar familiar e se sentir confortável na presença daquele alimento. Exatamente. Sem achar que ela vai ter que comer, porque o comer vai ser uma consequência disso tudo, né? Então, bom, a gente estava falando, então a gente falou um pouquinho de textura, né? A gente falou também um pouquinho de cor, a gente também pode pensar em associação de sabores. Então, por exemplo, eu vou introduzir um alimento novo junto com um alimento que já tem um sabor que é da preferência da criança. E nessa hora, o que ajuda muito são temperos, molhos, porque você consegue trazer um sabor que a criança já gosta para um novo alimento. Então, por exemplo, eu vou falar uma experiência que eu tive com meu filho, que meu filho ele foi uma criança seletiva. Hoje a gente pode dizer que ele é um seletivo muito leve, mas ele foi um desafio para mim. Ele parou de comer carne. De uma hora para outra ele não comia mais carne, ele não comia mais ovo, nenhum tipo de carne, não comia ovo, não comia feijão. Ou seja, não comia proteína, né? Não tinha proteína. Não tinha proteína, tinha o leite, tinha o queijo, mas assim. E aí, Jesus, né? E aí o que aconteceu? Eu preparava carne de um jeito, preparava de outro, ele nunca queria comer. Um dia a gente fez um quibe de bandeja, um quibe de forno em casa, e aí colocamos, né, no prato de cada um. Meu marido foi na geladeira e pegou o ketchup. E aí ele olhou aquele ketchup, e na época ele estava fanzaço daquele desenho Carro. E o Relâmpago McQueen é vermelho, né? Ele olhou aquele ketchup e ele falou, vermelho! E aí, meu marido perguntou, você quer? Gente, a criança seletiva, ela vai passar por vários alimentos não considerados saudáveis para a gente conseguir trazer ela para o saudável, tá? Então, nessa hora, nossa, não pode dar ketchup para criança. Por que não? Eu compro um ketchup de uma marca que não tem corante, que não tem aromatizante, é tomate, vinagre, sal, açúcar. Por que não? Comeu o quibe inteiro. E aí, tudo que eu colocava ketchup, ele comia. Então, ele voltou a comer o frango, ele voltou a comer o peixe. E aí, depois de um tempo, eu pude tirar o ketchup. E ele continuou comendo. Porque ele já estava à vontade com aquele alimento, de novo. O ketchup trouxe o conforto que ele precisava. Ele se habituou novamente com aquele alimento. A hora que eu tirei o ketchup, estava tudo bem. Entendeu? Foi aquela muletinha que ajudou a caminhar, né? Aí depois que aprendeu, tirou a muletinha. Ou então a gente poderia até estimular, né? A fazer um ketchup em casa. Filho, vamos comprar tomate. Vamos lá, a mamãe vai te ajudar. Vamos fazer juntos um ketchup. Vamos lá na lojinha de R$1,99. Vamos comprar um frasco bem legal. A gente bate no liquidificador, colocamos dentro do frasco. Vamos personalizar o teu ketchup. Vamos comprar adesivos do McQueen lá no R$1,99. Vamos colar na bisnaga, né, Laura? Tudo isso, às vezes, é muito importante. É uma coisa tão pequena que a gente pensa, nossa, mas será que faz? Fala pro teu filho, vamos no R$1,99 comprar uma bisnaga e adesivo. Pra quê, mamãe? Pra gente colocar o ketchup, né? E inventar molhos. Comer qualquer coisa que você colocar esse ketchup. Então, assim, pra criança, gente, o lúdico faz toda a diferença. O lúdico. Então, nós, os pais, sabem do que as crianças gostam. Então, assim, tudo que era vermelho funcionava pro meu filho. Ele comia geleia de morango, ele comia ketchup.
Porque tudo que Olha. era vermelho dava certo porque ele gostava do McQueen. Então, assim, quais são os personagens que seu filho gosta? Quais são os interesses dele? E vamos trazer isso. Tem que ter uma criatividade insana, né? Sobrenatural. Mas a gente tem que trazer isso. A gente tem que trazer o lúdico, tem que trazer a brincadeira, porque é assim que a criança ela aceita. E aí, a gente... Bom, continuando a questão, né, do papel do nutricionista. Então, é muito importante, isso é uma coisa que a gente orienta muito os pais, né? Procura essa questão. Quem que vai dar essas ideias? É a nutricionista, né, Laura? Quem que vai dar essas ideias mirabolantes? É a nutricionista. Tentando, né? E aí, vai tentando. Receitas dentro dessas características de textura, de cor, são essas receitas que eu vou mandar para essa mãe. Porque não adianta mandar a receita da couve-flor gratinada se a criança uma coisa melecada na mão. Risoto de quinoa e abobrinha. Né? E chia. E aí, o que a gente faz? É muito importante, numa consulta, a gente avaliar como está a alimentação habitual dessa criança. Então, como é que é o dia de alimentação? Que horas acontecem as refeições? O que ela come em cada refeição? Porque isso vai ser importante, primeiro, para a gente organizar o dia de alimentação. Às vezes a criança não quer comer nada no almoço, porque como ela não comeu nada no café da manhã e os pais ficam ansiosos, ao longo da manhã, então eles vão oferecendo, quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Então é aquela criança que vai comendo o dia inteiro. O dia inteiro ela está comendo. Então ela nunca tem oportunidade de sentir fome. E ela precisa... E a família vai com o prato atrás da criança, assim, perseguindo. Não tem a colher perseguidora na introdução alimentar, né? Que o bebê faz assim, a mãe faz assim. Aí o bebê faz assim, a colher vai junto, a colher vai perseguindo. A criança seletiva, ela tem um pai e uma mãe perseguidora, porque o pai e a mãe ficam o dia inteiro assim. A gente entende, né, Laura? Porque a gente é mãe, a gente entende que... de maneira... Porque é o desespero. Exato, é o desespero. E aí, é o a gente tem que falar para essas famílias, olha, vamos organizar o dia de alimentação, vamos colocar um modelo de divisão de responsabilidades na alimentação, que é essencial. Então, assim, qual a responsabilidade dos pais e dos cuidadores? Os pais e cuidadores... Sexta dica. Essa dica é muito importante. Essa dica é muito legal. É o primeiro passo. Divisão de responsabilidades. Vão decidir o que vai ser oferecido para a criança. Então, não é a criança que escolhe. Não é assim, filho, o que você quer comer hoje? Não. Você decide o que vai ser oferecido. Os pais e os cuidadores decidem onde essa criança vai comer. Vai na mesa, né? E decidem os horários das refeições. Então, qual que é a responsabilidade dos pais? Definir estrutura da alimentação e garantir uma alimentação saudável. Qual a responsabilidade da criança? A criança escolhe o que ela quer comer dentre os alimentos que os pais ofereceram. Então, não é assim, não, hoje eu quero isso, né? Quero comer batata frita. Aí, vai lá e faz a batata frita. Não, fala, olha, hoje tem isso, 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 isso. Tá? A criança escolhe o que ela quer comer dentro daquilo. Por isso que é sempre muito importante, quando vocês forem escolher o que vocês vão oferecer, sempre incluam um alimento que vocês sabem que a criança vai comer. Não adianta vocês escolherem todos os alimentos que vocês sabem que a criança não come, né? Porque essa criança não pode sair da mesa sem comer nada. Se tiver pelo menos um alimento que vocês sabem que ela vai comer, ela vai sair da mesa, né? Pelo menos tendo comido alguma coisa. E outra responsabilidade da criança é que ela decide o quanto que ela vai comer. Que a gente já falou lá atrás, né? Então, a quantidade e o que ela vai comer dentro do que foi oferecido é responsabilidade dela. Não adianta você ficar falando, come mais um pouco, né? Não vai sair da mesa enquanto não acabar o prato. Isso não dá. Além de gerar um momento ruim na alimentação, você também, né? Você está falando pelo estômago da criança. Então, isso é importante. Começar aplicando o modelo de divisão de responsabilidade. Então, na consulta, o que a gente tem que fazer? Um acordo com a família. Bom, café da manhã, pode ser tal horário dá certo? Tá. E aí, vamos, refeição por refeição, organizando os horários e organizando quais são as opções que podem ser oferecidas naquelas refeições para garantir que na hora do almoço e do jantar, que são as refeições mais importantes, que são as que vão trazer mais nutrientes, né? Essa criança esteja, pelo menos, com fome orgânica, né? Com aquela questão de que o corpo está pedindo alimento. Isso vai facilitar muito a aceitação alimentar, né?
E aí, quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue perceber se podem existir eventuais carências nutricionais que precisam de um cuidado a mais. Então, não adianta eu identificar, por exemplo, digamos lá naquela época que meu filho não estava comendo nenhuma carne. Bom, carne é a principal fonte de ferro e de zinco da alimentação. Também não estava comendo feijão, que também é fonte. Então, neste momento, o que acontece? Existe uma deficiência de ferro e zinco na alimentação do meu filho. Ah, eu vou conseguir fazer com que ele coma carne de uma hora para outra? Ou pode ser que demore algumas semanas ou até meses, que às vezes é o que acontece. Não vou conseguir fazer com que ele coma agora a carne. Então, neste momento, o que eu vou fazer? Eu vou suplementar, porque eu preciso que esses pais fiquem tranquilos de que essa criança está bem nutrida, para que eles não pressionem essa criança no momento da alimentação. Para que eles consigam fazer uma alimentação respeitosa, responsiva, né? Bem positiva na alimentação. Então, se os pais estão tensos que a criança está com deficiência nutricional, eles não conseguem fazer. Não conseguem. Quando vê, a criança distraiu e enfiou na boca. Isso, nossa. Exato. Né? Então, e aí você retrocede. Você perde muito que você ganhou. Então, o que a gente vai fazer? Bom, vamos suplementar, porque aí essa criança vai estar bem nutrida e a gente consegue aplicar todas essas técnicas, né, de aproximação com os alimentos, de familiarização, de associação de sabores, que não é no primeiro dia que você vai conseguir. Eu dei muita sorte com meu filho, na verdade, que botou o ketchup e ele comeu no primeiro dia. Mas não é sempre assim, às vezes vai demorar. Então, se a gente vê que é uma coisa que vai demorar, que vai ter outros profissionais que vão ter que atuar, que a gente vai ter que estar com acompanhamento fonoaudiológico, de terapeuta ocupacional, né, de outros profissionais, e que vai levar tempo, a gente precisa sim suplementar. E aí, um parênteses em relação à suplementação. A gente tem muitos suplementos, farmácia, mercado, você compra, né? Tem muita coisa. E hoje em dia existe também muito alimento fortificado. Muito. Então, se você pega uma criança de até 4, 5 anos, normalmente é uma criança que ainda está tomando uma fórmula infantil ou um composto lácteo, né? Aqueles leites em pó que são voltados para a criança, que são enriquecidos com uma série de vitaminas e minerais. São crianças que, eventualmente, porque elas são seletivas, então elas aceitam mais alimentos mais palatáveis, né? É uma criança que, eventualmente, come bisnaguinha, que é enriquecida com vitaminas e minerais. Ela come um petit suisse, seja qual for a marca, que são enriquecidos com vitaminas e minerais, e o pediatra já estava preocupado e já prescreveu um polivitamínico. Então, é muito comum a gente pegar nas crianças menores, às vezes até doses excessivas de vitamina A, por exemplo, acima do limite máximo muito tolerável. Importante. Muito importante falar sobre isso. Vitamina A. Tudo. E a dose máxima de vitamina A para a criança, ela não é muito alta, não. Então, muitas vezes essa criança não vai ter deficiência de ferro, não vai ter anemia, não vai ter deficiência de zinco, porque vai estar comendo um monte de coisas que são enriquecidas. E aí você vai lá e põe mais um suplemento. Então, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser prescrito com muita cautela, né? E nunca a gente deve realmente incluir na alimentação por conta própria. Porque a gente precisa analisar o que essa criança precisa. Precisa desse nutriente, precisa de proteína, precisa de um suplemento mais calórico, porque é uma criança que está com baixo peso, que está com dificuldade de ganho de peso. Aí, cada um vai ter uma indicação. E para isso a gente precisa ter uma avaliação da alimentação, né? E para isso é nutricionista. Isso é nutricionista. Nutricionista. Esse é o ponto, né, Laura? É nutricionista. Porque às vezes eu vejo muito, sabe, Laura? Eu tenho muitas mães no direct que elas dizem: Larissa, eu fui na farmácia e comprei esse. O que tu acha? Gente, como assim o que eu acho? Eu não acho nada. Eu nem para um nutricionista. Comprei esse. Exato. Eu preciso saber de todo o resto da alimentação. Eu não conheço seu filho, eu não conheço a sua rotina, eu não sei como foi, como é, né? Então, assim, a suplementação, né, Laura? As pessoas têm que entender que é algo individualizado. Não é ir lá na farmácia e escolher aquele polivitamínico de A a Z
bonitinho, com o palhacinho, com o cachorrinho, com a gominha, com não sei o que, vou levar porque parece bom. Não é assim, né? Então, doses altas desses suplementos também são prejudiciais, né, Laura? E você falou da vitamina A, isso é muito importante. Então, não é simplesmente assim, não come... Eu fui percebendo na prática clínica de ver, bom, então come essa marca, não sei o que, você coloca, né? Normalmente a gente tem um software que a gente vai colocando os alimentos. E aí, hoje em dia, todos esses compostos lácteos, as fórmulas infantis, elas são bastante enriquecidas. E tudo tem vitamina A, todos têm. A bisnaguinha tem vitamina A, o petisco... Farinha láctea, mucilon, sucrilhos, né? Isso. Essas coisas de milho no mercado, tudo tem. Exato. O pediatra prescreve, o que é muito bom em alguns aspectos, porque, por exemplo, normalmente criança abaixo de 6 anos, que consome bastante desses alimentos, eu não preciso me preocupar com ferro e zinco. Se a criança não come carne, tá tudo bem, porque está enriquecido nesses outros alimentos, né? Então, muitas vezes eu nem preciso suplementar, fica tranquila, tá tudo certo. A gente vai pelo menos por enquanto. Isso, a gente vai manter assim por enquanto, até a gente conseguir ampliar esse repertório alimentar. Isso. E aí a gente vai tirar, porque também não é para sempre, né? Eu já conheci, na minha época de faculdade, eu tinha um amigo de faculdade, já adulto, jovem, né, que tomava sustagem ainda. Porque ele era seletivo desde pequeno e ele ainda tomava sustagem. Imagina. Nossa, Laura, de verdade, eu tô no Instagram há uns 4 anos. E assim, tem muita mãe que dá sustagem. E aí, às vezes você conversa assim, você pergunta assim, tá, mas por que você tá dando? Ai, não sei, não era pra dar, eu não sei. O que o pediatra disse? O que o nutricionista disse? Tá tomando por quê? Não come? O que tem? Ai, não sei, porque eu achei que era bom, porque é vitamina, então vitamina é sempre bom, né? A gente não entende que o corpo humano, gente, ele é complexo, não é assim, né? O nosso metabolismo, ele é cheio de rotas metabólicas e vitaminas e minerais, são coisas que trabalham em conjunto, né, Laura? Então não é assim, decido, compro e tomo. Né? Existem doses máximas para cada uma das vitaminas e minerais, existem estabelecidas as doses máximas. Que são seguras, aí, doses seguras. Exato, doses seguras. E o que acontece? Para as crianças, como não existem muitos estudos, muitos deles você não conhece qual seria essa dose segura. E os que você conhece, você vê que é muito baixo. Então, você pega um desses suplementos que, de repente, foi desenhado para uma criança em idade escolar, né, e já mais velha, de 8, 10 anos, e você começa a dar para um bebê de 1 ano e meio, 2, você está dando doses muito elevadas, né, porque esses suplementos, eles são desenhados também para faixas etárias específicas, né, então a gente precisa tomar bastante cuidado com essa suplementação, porque não é porque é vitamina e mineral que não vai causar nenhum efeito. Exatamente. Né, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, quando não se tem certeza do benefício, não se gera dano, né? Então, quando a gente não tem certeza se aquilo vai ser bom de verdade, eu evito o quê? Eu evito o dano, né? Travou a Laura ali. Ai, não, tomara que volte, porque eu quero deixar essa live salva, gente, 1h30, tá certo que deu uma travadinha ali, Laura, mas agora voltou. Guria de sala, a gente fala muito. Ai, eu poderia ficar aqui a noite inteira, Laura, conversando com você. Poxa, que papo gostoso. Vamos para as perguntas, Laura? Não sei se você quer, para a gente já se encaminhar para o fim. Você quer finalizar ali com alguma coisa que eu te interrompi? Alguma coisa? Não, eu acho que era isso. Eu acho que é isso. Então, assim, a suplementação, ela tem indicação profissional, isso é muito importante. E esse profissional que vai indicar é o profissional que vai olhar a alimentação da criança como um todo, né? A gente precisa conhecer o hábito alimentar dessa criança. Às vezes a gente precisa conhecer marcas, porque, como eu falei, os alimentos fortificados, eles estão muito presentes. E os pais usam muito justamente por sentir uma segurança, né? Já que a criança não come bem um alimento fortificado. Dificilmente o alimento fortificado sozinho vai
trazer uma mega dose, mas se você vai incluir suplementos, aí isso pode trazer um problema. E sempre, sempre, sempre ser respeitoso, né? Na hora de oferecer o alimento e sempre trazer a alimentação dentro de um contexto lúdico, dentro de um contexto prazeroso, de um contexto que remete, né, a uma relação familiar agradável, um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de estar junto com os pais, né? E é tão importante isso. Um momento de conforto e segurança, né, Laura? Nossa, cada vez que você fala ali, eu vou lembrando, eu tô me segurando para não interromper, porque senão a gente vai para diversos caminhos e a gente teria muita coisa para falar, muitas outras dicas, né, Laura? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Ô, Laura, teve uma mensagem, uma pergunta que ela disse assim, ó, boa noite. Qual o primeiro passo quando os pais falam assim, mas ele comia de tudo e agora ele não come mais nada? Isso é bem comum, né? Então, normalmente isso acontece, essa criança que comia de tudo e agora não come mais nada, é importante a gente investigar se isso aconteceu nessa fase de crise de autonomia, essa fase do terrible two. Normalmente é aí que aparece, né? Por volta dos 2 anos. Por volta dos 2 anos. Às vezes começa um pouco antes, 1 ano e meio e tal. Normalmente está mais relacionado com essas crianças que têm um temperamento um pouco mais forte, né? Então, isso acontece sim. E, na verdade, o que é importante saber? Toda criança passa por isso. Toda criança perde alimento. Toda. Tá? Agora, se isso vai ser muito intenso ou não, e se isso vai se perpetuar, ou depois essa criança vai voltando, vai depender muito da maneira como a gente conduz essa alimentação. E se, por exemplo, na hora que a criança começou a recusar, você vai, você briga, você insiste, você esconde, cada vez mais essa criança vai se distanciando desse alimento. Mas se nesse momento você traz a brincadeira, né? Você traz para o interesse da criança, você usa aquele alimento fora do contexto de alimentação, dentro de uma atividade, né, que é prazerosa, você consegue ir trazendo esse alimento de volta. Perfeito. E eu acho que a gente tem que dar de a gente comentar também, Laura, para os pais ficarem atentos quando as crianças recusam grupos alimentares inteiros, né? Como você deu ali o exemplo do teu filho, porque assim, recusar o grupo das proteínas, o grupo inteiro, né? Claro que a gente tem os veganos, mas aí eles buscam essas fontes no feijão, em grãos, e, enfim. Mas, né, para famílias que comem carne, a criança está recusando grupos alimentares inteiros, já é um sinal que a gente tem que ficar alerta e buscar ajuda, se a gente não conseguir sozinho, de preferência, uma ajuda profissional. Isso é uma coisa muito importante. Quanto antes você buscar ajuda, mais fácil de resolver. Então, bebê, você consegue resolver uma dificuldade alimentar de um bebê, às vezes em 2, 3 meses acabou. Agora, se é uma criança que vai chegar pra gente já com 6, 7, eu tenho recebido crianças com 10, 12 anos, então acaba sendo bem mais difícil. Tá? Então, quanto antes, melhor. Essa parte, até a Aline fala muito, né, dessa questão também até os 3 anos, né, dos últimos estudos falando de que essa aceitação se torna até muito mais difícil depois dos 3 anos. É claro que a gente não vai rotular e dizer que não existe como mudar, claro que existe, a gente sempre vai tentar, mas quanto antes, melhor, né? E não ficar apegado naquelas frases que alguns profissionais dizem assim, calma mãe, é só uma fase, vai passar. Cuidado com essa frase, né, Laura? Eu sempre digo, cuidado, porque às vezes o profissional até quis acalmar aquela mãe, quis acolher aquela mãe, mas assim, cuidado, porque às vezes não passa, né? E aí a gente perdeu uma janela de oportunidade de uma intervenção que muito provavelmente ela seria bem mais eficaz quando a criança é menor do que quando a criança já está mais avançada. Exato. E tem uma última pergunta que eu acho que a gente pode tentar responder e aí a gente já pode finalizar, infelizmente, né? Ai, meu Deus, 9 horas. Laura, aquela pergunta que eu até te mandei que me colocaram na caixinha. Colocou assim, ó. Criança autista, 6 anos e ainda com fórmula. Não aceitou leite de vaca. Tento substituir por qual?
Bem legal, acho que a gente pode puxar o gancho desse leite que nunca sai, né? Esse leite que está tão presente. Muitas vezes, a criança autista, muitas vezes ela vai precisar da suplementação ou do alimento fortificado por muito mais tempo, tá? Às vezes precisa realmente por muitos anos. Porque não é só... Primeiro, ela tem uma questão sensorial que está muito presente. Atrapalhando, né? Dificultando. Atrapalhando. Então, são crianças que normalmente já estão fazendo terapia ocupacional já para várias questões, né? Para desenvolver várias questões de atividades da vida diária, e a alimentação entra nisso, né? Então, a questão sensorial é muito importante. E também tem essa questão comportamental, dessa rigidez e tudo mais. Então, é muito mais difícil você conseguir entrar com novos alimentos. Não é impossível, mas muitas vezes você não consegue fazer com que essa criança tenha um repertório alimentar suficiente para estar recebendo todos os nutrientes que ela precisa da alimentação. Então, nesses casos, às vezes a gente tem que manter algum alimento fortificado, às vezes a gente tem que manter alguma suplementação. O que é muito difícil, às vezes, nessas crianças, qualquer mudança mínima de sabor, eles já percebem. Então, às vezes, o sair da fórmula infantil e ir para o leite de vaca é uma mudança de sabor muito gritante e ela não vai aceitar. Então, nesses casos, o que a gente pode pensar? Bom, de repente, começar tentando fazer misturas, né? Então, eu coloco, se a criança toma, sei lá, um copo de 180 ml de fórmula infantil, eu vou colocar 20 ml de leite de vaca ali e eu deixo os outros 160 da fórmula. E eu mantenho assim por um tempo. E eu vou fazendo a transição aos poucos. É uma coisa bem gradual para você ir vendo se essa criança vai se adaptando com esse novo sabor e vai aceitando. E uma coisa que às vezes a criança que está no espectro, ela tem muita dificuldade com mudança, e às vezes ela não tolera ela não tolera às vezes nem a mudança do lado dela, muito menos a mudança com as coisas dela, né? Então nessas horas ajuda muito os pais começarem a provocar, entre aspas, essa criança nas mudanças, mas fazendo as mudanças com o próprio pai ou a própria mãe. Então, por exemplo, a criança que só come a bolacha, né, em pedaço. Então, eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e quebro a bolacha e dou para a criança. Às vezes ela fica, né, entra em choque porque você quebrou a bolacha dela. Ah, tá bom, então eu vou quebrar a minha. Olha, eu como a minha quebrada. Olha aqui, a minha tá assim, eu quebrei ela inteira. Aí tem o irmão, eu dou a quebrada pro irmão. Eu dou a quebrada pro pai. Então, eu começo em volta dela a mostrar que, olha, existe... Tá tudo bem, é seguro. Existe diferente e tá tudo bem, exatamente. É seguro. Porque para a criança autista, às vezes, ela se sente absolutamente, né, incomodada com aquilo. Então, você começa a trazer a mudança primeiro em volta dela, para depois tentar propor a mudança com ela. Então, os processos são mais longos, e os terapeutas, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o teórico, que estão acompanhando essas crianças, eles podem ajudar muito nesse processo. Então, é muito importante fazer as parcerias. E, assim, por isso que é muito importante estar em contato, né? Eu sempre vou conversar com a vida inteira dessas crianças. E se você tem uma criança que está dentro de uma equipe e você tem um nutricionista te acompanhando, é importante você colocar essas equipes em contato para todo mundo falar a mesma língua e tentar, em todos os aspectos, ajudar essa criança. Mas, realmente, as transições têm que ser muito mais lentas. Gostei da tua dica, dessa transição do ambiente para a criança. Muito legal essa tua dica. De ir mostrando que é seguro, mostrando que é possível, até chegar na mudança efetiva com a criança, né? Muito legal, gostei da dica. Ô, Laura, para a gente finalizar, então, a gente falou ali dentro do espectro, essa questão, acho que por isso que, inclusive, toma fórmula ainda, pela questão nutricional. Sim, exato. Mas uma criança típica precisa, né? É importante. É o aporte, né, que ele vai precisar ali, é o suplemento. Mas quando a gente fala de uma criança típica, por exemplo, que
você conversa com a mãe, mais ou menos você vê que a criança não tem nenhuma causa orgânica envolvida. E quando você pergunta, às vezes é uma criança de 4, 5 anos, que a criança toma muito leite ainda. Né? Então, ela faz muitas refeições com leite. Porque vem aquela ideia de que, desmamou, então agora eu coloco leite no lugar. O que você pensa sobre isso? Qual que é o teu pensamento em relação a isso? Precisa do leite? Se a criança desmamou, precisa colocar o leite de vaca? Eu ainda preciso dar um copão de leite? Se essa alimentação for consolidada, é preciso? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que isso é legal. A gente tem é muito importante a gente manter a ingestão adequada de cálcio durante toda a infância, adolescência e até o início da idade adulta, porque é por volta entre os 20 e os 30 anos que a gente fala no nosso pico de massa óssea. Então, o máximo de cálcio que a gente vai ter no nosso osso vai acontecer em torno de 20 a 30 anos, e a partir daí só cai. E é com um pico de massa óssea adequado que você previne osteopenia e osteoporose no futuro, tá? E as crianças, por estarem no momento que os ossos estão se alongando, né, o crescimento, a ingestão de cálcio é muito importante. Quando a gente fala em fontes alimentares de cálcio, as mais concentradas são o leite e os derivados. Então, leite, queijos, iogurtes, né, são as principais fontes, são as mais concentradas. Existem fontes vegetais? Sim, existem inúmeras fontes vegetais. Mas a quantidade que você precisa consumir de um alimento vegetal, como, por exemplo, brócolis, um feijão branco, uma couve, muito mais. A quantidade de cálcio é muito maior. Pense numa criança seletiva que não vai comer brócolis nem feijão branco, né? Então, é importante garantir uma ingestão adequada de cálcio. Precisa ser o leite? Não, pode ser um iogurte, né? Pode ser um queijo. E a gente, normalmente, numa alimentação onívora, né? Não estamos falando dos vegetarianos, mas numa alimentação da pessoa que come todos esses grupos alimentares, mais ou menos a gente considera que 30% do consumo total de cálcio do dia viria dos alimentos vegetais. O restante a gente consegue mesmo garantir com leite e derivados. Então, é um alimento nutritivo, fonte de proteína de alto valor biológico, rico em cálcio, e se fala muito do leite ser um alimento inflamatório, né? Hoje tem se falado muito isso. O leite é inflamatório e tudo mais. Tem muitos estudos em cima disso. No ano passado foi publicado um estudo que é uma meta-análise, então você pega vários estudos que já foram feitos e você junta todos os dados e faz uma nova análise estatística em cima disso. Então você tem dados muito mais robustos, né? Uma evidência científica muito mais robusta. E essa meta-análise que foi publicada no ano passado, ela mostra justamente que leite e derivados, eles não são pró-inflamatórios e, pelo contrário, eles podem ter até uma leve atividade anti-inflamatória. Então, podem existir N motivos para uma pessoa não querer tomar leite. Não é isso que a gente vai discutir aqui. Sim, né? Perfeito. Mas, por exemplo, os veganos jamais vão, né? Nenhum produto de origem animal. Se eu for fazer uma substituição, por exemplo, eu posso fazer uma substituição integral do leite por bebidas vegetais. É importante que na hora que a gente for escolher essas bebidas vegetais, elas têm que ser enriquecidas com cálcio. Porque a aveia, o arroz, a soja, que são as principais fontes de bebidas vegetais, não são fontes de cálcio. Então, a grande maioria desses produtos, realmente, eles são enriquecidos com cálcio. E para uma criança, nunca você deve substituir, principalmente para um bebê abaixo de 2 anos, nunca deve ser feita a substituição do leite por uma bebida vegetal caseira. Porque essa bebida vegetal caseira não vai ter cálcio e muitas vezes também não vai ter proteína. Então, não é um substituto adequado, tá? Então, isso é uma coisa bastante perfeito. Legal. E o outro ponto do leite também é que aqui em casa, claro, a gente consome e a gente sempre fala, eu sempre digo assim, o leite ele entra como um ingrediente da nossa alimentação, né? Sim. Então, agora, ele não é, por exemplo, a regra de que todo dia de manhã eu sou obrigada a dar para o meu filho um copão de 200 ml de leite com alguma coisa. Por quê? Porque ele tem uma alimentação consolidada, né? Então, ele tem uma alimentação, por exemplo, que hoje de manhã ele comeu 2 ovos mexidos.
né? Ontem ele quis mingau de aveia com cacau. Antes de ontem, ele comeu bolinho e pêssego. Então, assim, é uma criança que tem uma variedade nutricional, ele faz esse rodízio nutricional muito bem, né? Então, assim, às vezes a gente tem que se atentar, porque às vezes a criança não tem nada orgânico, mas você vai contabilizar o tanto de leite que ela toma, já atingiu a capacidade gástrica dela de receber comida, né? Exato. E às vezes é uma criança pequena que tá tomando. Você conversa com a mãe, assim, a criança toma uma mamadeira de manhã quando acorda, daí às 10 da manhã toma mais uma, daí quer que almoce. E às vezes é uma criança que já não é de comer muito. Você dá 200 ml. Eu já conversei com mãe que ela disse assim, eu dou farinha láctea com leite. Gente, você dá farinha láctea e leite às 10 da manhã para uma criança que come pouco, ela não vai almoçar ao meio-dia. Né? Então, quando eu falei do leite, são essas nuances que a gente tem que perceber. Porque, né? Porque às vezes esse leite tá demais. Não porque às vezes ele está substituindo refeições. Exato, não pode substituir. Lembra lá do modelo de revisão de responsabilidades? A criança tem que entender que a hora do almoço não é hora de tomar leite, né? Isso. Você vê a mamãe tomando leite na hora do almoço? Você vê o papai tomando leite na hora do almoço? Né? Não é hora de leite. Não é hora de tomar suplemento, né? E, aliás, só um detalhe de suplemento. Normalmente, se eu preciso indicar algum suplemento, a base, né, que é misturado no leite, um suplemento completo para uma criança, eu coloco sempre na última refeição do dia, porque eles são muito densos em termos nutricionais, e eles vão tirar o apetite. Então, se eu tenho que colocar como a última refeição do dia, porque eu não quero que atrapalhe almoço, jantar, né? Uma ceiazinha. Exato. A recomendação de consumo de leite aí para uma criança já acima de 1 ano é em torno de 500 ml. Imagina. Né? Não. Então não, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso é importante a gente ver. Eu sempre converso assim. Poxa, se a tua criança não tá comendo, reveja quantas mamadeiras você tá dando e o que tá sendo colocado nessa mamadeira. Porque eu já conversei com mães que a criança toma 3 mamadeiras de 250 ml de leite com farinha láctea. Como é que vai querer que coma? Então, assim, tem que consolidar a alimentação, né, Laura? O principal ponto é consolidar a alimentação, que essa criança coma o maior número possível de grupos alimentares, né? Exato. As carnes, as frutas, vegetais, legumes, leguminosas, tubérculos, enfim. E aí o leite, ele entra como um ingrediente culinário, né? A gente vai fazer uma vitamina de banana, né? Então a gente vai colocar o leite, né? A gente vai fazer um bolinho, um cupcake, um waffle, que o ingrediente é leite, né? Tá tudo bem, né? Agora, não substituir refeições. Então, eu já vi muito assim, ele não almoçou, eu vou lá e faço um copo de Nescau, né? Ou eu vou lá e faço um copão de mucilon, né? Enfim, Laura, eu queria te dizer que foi assim, ó, incrível a sua presença. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar meu convite. E já quero deixar aqui adiante, mãe, que se você topar, eu te chamo mais vezes pra gente conversar aqui. Pode falar, vamos sim. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre isso. Espero, né? A gente sempre espera poder ajudar as famílias, porque a gente sabe que os pais, os familiares de crianças que têm dificuldade alimentar, eles sempre têm alguém que já apontou o dedo. É verdade. Você mima demais, você não é firme, e a gente sabe que não é isso, né? Então... e você explanou muito bem as possibilidades. Fico à disposição para quem quiser tirar dúvida, pode mandar. Você faz consulta online, Laura? Você faz consulta online? Ah, pessoal, olha só, que legal. Muito interessante, então. Então, espero ter conseguido ajudar um pouquinho, né? Tirar algumas dúvidas. A gente não consegue trazer muita informação, mas é um tema bastante gostoso de discutir e a ideia é sempre tentar ajudar as famílias. Laura, então uma boa noite para vocês aí. Um beijo, obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, pessoal. Eu vou deixar salva a live para quem não conseguiu assistir, tá bom? Um beijão. Um beijo.